Vocês conseguem imaginar como é assistir ao seu próprio funeral? Eu posso contar porque vivi isso. Vi minha esposa chorando sobre um caixão vazio, enquanto meu melhor amigo a consolava com toques que iam além da amizade. A mesma esposa que meses depois gastaria meu seguro de vida em uma casa nova com ele. O mesmo amigo que me abraçou na véspera da minha viagem, dizendo: "Vai com Deus, irmão. Talvez Deus realmente tenha me acompanhado." Porque só assim para explicar como sobrevivi àquele acidente que despedaçou o ônibus e vidas. Sobrevivi para descobrir que, às vezes, os verdadeiros acidentes são aqueles que planejamos chamar de destino. E agora, enquanto junto as peças desse quebra-cabeça macabro, só consigo pensar: será que minha morte foi apenas um erro? Ou o plano perfeito que deu errado? Antes do relato começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Foi numa terça-feira que minha vida acabou pela primeira vez. O dia começou normal como qualquer outro. Eu, Marcos, 34 anos, um analista financeiro de vida pacata, acordei ao lado de Laura como fazia há 8 anos. Nosso apartamento na Zona Sul era pequeno, mas confortável, suficiente para nós dois. Nunca tivemos filhos. Sempre adiamos esse plano para quando estivéssemos mais estáveis financeiramente. Naquela manhã, Laura preparou o café como sempre. Ela estava especialmente carinhosa, algo que agora me parece suspeito. Fez meu café da manhã favorito, arrumou minha mala com cuidado e insistiu em me levar ao terminal rodoviário, algo que raramente fazia. Achei que era apenas preocupação. Mal sabia eu que poderia ser a última vez que nos veríamos, pelo menos para ela. A viagem era rotineira. Como analista financeiro de uma empresa de médio porte, eu frequentemente ia a filiais no interior para auditorias. Essa seria uma viagem de 10 dias para uma cidade a 500 quilômetros da capital. Tiago, meu amigo desde a faculdade e agora colega de trabalho, tinha me ajudado a organizar toda a agenda de visitas. Na véspera, esteve em nossa casa, jantou conosco e, ao se despedir, me abraçou com força dizendo aquela frase que não sai da minha cabeça: "Vai com Deus, irmão." O ônibus partiria às 7h30. Laura me deixou na rodoviária, me beijou demoradamente e disse que sentiria minha falta. Seus olhos estavam marejados. Atribuía a sua habitual ansiedade com separações. Hoje me pergunto, seriam lágrimas de culpa? A viagem começou tranquila. Sentei perto da janela, coloquei meus fones de ouvido e me perdi na paisagem enquanto trabalhava em alguns relatórios no notebook. Não conhecia ninguém naquele ônibus. Era apenas mais um homem de meia-idade indo trabalhar. Após 3 horas de viagem, entramos numa estrada secundária, menos movimentada, que cortava uma região montanhosa. Chovia forte. Lembro-me de pensar que o motorista estava indo rápido demais para aquelas condições. Fechei meu notebook, guardei na mochila e a coloquei no compartimento superior. Tirei o cinto de segurança por um instante para pegar uma água na minha bolsa de mão, que estava sob o banco. Foi nesse exato momento que tudo mudou. Um estrondo. Um solavanco violento. O ônibus derrapou, rodopiou e capotou várias vezes. Fui arremessado. Senti meu corpo sendo lançado contra o teto, depois contra a janela. Vidros se estilhaçaram. Pessoas gritavam. Depois, o silêncio. Um silêncio interrompido apenas pelo som da chuva e gemidos distantes. Acordei com dor lancinante na cabeça e sangue escorrendo pelo rosto. Estava preso entre ferragens. Ao meu redor, uma cena de horror. Corpos, destroços, fumaça. Uma mulher gemia baixinho a alguns metros. Um homem pedia socorro. Tentei me mover, mas não consegui. A dor era insuportável. Só então percebi. Minha mochila com meus documentos, celular e notebook não estava comigo. Ela havia sido arremessada para algum lugar no momento do impacto. Os socorristas chegaram. Quanto tempo depois, não sei dizer. Lembro vagamente de alguém verificando meus sinais vitais, de ser colocado numa maca, da ambulância. Depois tudo ficou escuro. Acordei num quarto de hospital desorientado, sem saber quantos dias haviam se passado. Uma enfermeira tentava me acalmar enquanto eu perguntava, confuso, onde estava. Minha cabeça estava enfaixada, tinha hematomas por todo o corpo, 2 costelas quebradas e uma concussão severa.
Mas o pior não eram os ferimentos físicos. Era o vazio mental. Não me lembrava de quem era. Você foi encontrado sem documentos. Pode nos dizer seu nome? Perguntou um médico. Não consegui responder. Minha mente era um vácuo completo. As imagens do acidente estavam ali, vívidas. Mas tudo antes disso, meu nome, minha vida, minha história, havia desaparecido. Amnésia temporária causada pelo traumatismo craniano, explicaram depois. Naquele pequeno hospital de uma cidade do interior, fui registrado como desconhecido. A televisão no refeitório mostrava notícias sobre o acidente. 12 mortos, 18 feridos, alguns ainda não identificados. A lista de vítimas fatais incluía um nome que, naquele momento, não significava nada para mim. Marcos Vieira, 34 anos. Enquanto isso, a 500 quilômetros dali, Laura recebia a notícia da minha morte. O que ela sentiu? Chorou de verdade? Ou sentiu aquele alívio secreto que só os culpados conhecem? As semanas se arrastaram no hospital. Fragmentos de memória começaram a surgir, como peças de um quebra-cabeça espalhadas. Um nome, Laura. Um apartamento, um trabalho com números. Mas nada concreto, nada que me permitisse dizer quem eu era. As noites eram as piores. Acordava sobressaltado, suando frio, com imagens desconexas piscando em minha mente. Um sorriso, um perfume, o som de uma risada ao longe. Alguma vez já tinha sentido tanto medo? A sensação de estar perdido dentro da própria mente é indescritível, como se você estivesse preso em uma casa escura, onde deveria conhecer todos os cômodos, mas não consegue encontrar os interruptores. O médico responsável pelo meu caso, Dr. Paulo, explicava que era normal. O cérebro sofreu um trauma significativo, dizia ele. É como um computador que precisa reiniciar. As memórias estão lá, apenas inacessíveis por enquanto. Perguntei quanto tempo levaria para que tudo voltasse. Ele evitou dar prazos. Cada caso é único. Pode ser dias, semanas, meses, ou, em alguns casos... Ele não completou a frase, mas eu entendi. Poderia nunca recuperar quem eu era. Tentava me agarrar aos poucos fragmentos que apareciam. Em uma tarde, lembrei-me de um parque com um lago. Em outra, o som de um piano tocando em algum lugar. Pequenos pedaços de mim mesmo voltando lentamente, como gotas de água caindo de uma torneira mal fechada. Não era o suficiente, mas era algo. Ao menos eu sabia que havia um passado. Alguém à minha espera, talvez? A assistente social do hospital, Dona Cida, uma senhora de mãos calejadas e olhar doce, tornou-se minha única ligação com o mundo. Pequena, de cabelos grisalhos sempre impecavelmente presos em um coque e olhos castanhos penetrantes que pareciam enxergar além da confusão em minha mente. Foi ela quem insistiu em me incluir num programa estadual de localização de desaparecidos. Tirou fotos, colheu minhas impressões digitais, pegou amostras de DNA. Alguém deve estar procurando por você, dizia ela com convicção. Eu queria acreditar nisso. Dona Cida me visitava todos os dias, sempre trazendo algo diferente. Um livro, uma revista, um jornal, na esperança de que alguma coisa despertasse minhas memórias. Foi ela quem me trouxe roupas decentes quando recebeu alta do quarto para a ala de recuperação, já que as minhas haviam sido destruídas no acidente. Foi ela também quem sentava ao meu lado durante as crises de frustração, quando eu socava as paredes, desesperado para lembrar quem eu era. 2 meses após o acidente, num domingo chuvoso enquanto eu folheava uma revista velha na sala de recreação do hospital, algo estalou em minha mente. Uma reportagem sobre finanças corporativas trouxe tudo de volta, como uma represa que se rompe. Lembrei-me de quem era, do meu nome, do meu endereço, da minha vida, de Laura, de Tiago. Eu sou Marcos Vieira, disse a Dona Cida na manhã seguinte, e preciso voltar para casa. Ela me olhou assustada, conferiu os registros do acidente e confirmou. Marcos Vieira estava na lista de mortos. Como isso era possível? A explicação mais provável era que outro passageiro estava com meus documentos na hora do acidente. Minha mochila, arremessada no impacto, provavelmente caiu perto de alguém que não sobreviveu, levando as autoridades
a identificarem aquele corpo como sendo eu. O processo para provar que eu estava vivo foi burocrático e exaustivo. Uma jornada kafkiana pelo sistema que não estava preparado para lidar com alguém que ressuscitou. Primeiro, ninguém acreditava quando eu dizia quem era. Marcos Vieira está morto, diziam, mostrando registros oficiais. Veja, está aqui no sistema. Como argumentar contra um sistema que já havia me declarado como não existente? Sem documentos, sem dinheiro, dependendo da boa vontade do hospital e da assistência social, eu me sentia como um fantasma tentando provar sua solidez. Um médico chegou a sugerir que eu poderia estar sofrendo de algum tipo de delírio, que talvez tivesse lido sobre o acidente e, em meu estado confuso, assumido a identidade de uma das vítimas. Fui encaminhado para a avaliação psiquiátrica, onde tive que convencer um especialista de que não estava tendo um surto psicótico. Dona Cida conseguiu a ajuda de um advogado pro bono, Dr. Maurício, um homem calvo e franzino, mas com uma determinação impressionante. Ele navegou pela burocracia com a expertise de quem conhecia todos os atalhos. Não é a primeira vez que vejo algo assim, disse ele. Um pescador foi dado como morto após um naufrágio. Apareceu 2 anos depois, tendo sido resgatado por um navio estrangeiro. A esposa já havia se casado novamente. Perguntei o que aconteceu nesse caso. Bem, ele respondeu, ajustando os óculos. Ele acabou desistindo de provar quem era. Mudou-se para outro estado e começou uma nova vida com outro nome. Às vezes é mais fácil aceitar a nova realidade do que lutar contra o sistema. Eu não estava disposto a desistir tão facilmente. Quando finalmente consegui um telefone para ligar para casa, ninguém atendeu. O número de Laura dava sempre na caixa postal. Aquela mensagem gravada com sua voz suave que tantas vezes ouvi agora soava como uma mensagem de outro mundo. O da empresa dizia que o funcionário Marcos Vieira não trabalhava mais lá. Um colega que atendeu me informou com voz sombria que respeitassem a memória do falecido. Era como se eu tivesse sido completamente apagado do mundo, substituído por uma lápide e lembranças esmaecidas. Foram necessários mais 3 meses, muita insistência e a ajuda de um advogado voluntário para eu conseguir voltar à minha cidade. Dona Cida foi comigo, preocupada com meu estado emocional ainda frágil. No táxi, a caminho do apartamento onde morava com Laura, meu coração saltava. 5 meses haviam se passado desde o acidente. Como seria nosso reencontro? Eu imaginava lágrimas de alegria, abraços desesperados, a surpresa de me ver vivo. O que eu não imaginava era encontrar um estranho morando no meu apartamento. Um jovem casal que havia comprado o imóvel 3 meses antes. A antiga proprietária se mudou, disseram. Não sabemos para onde. Minha próxima parada foi no prédio onde Tiago morava. O porteiro, que me reconheceu imediatamente, fez uma cara de quem vê um fantasma. Seu Marcos? Mas o senhor morreu no acidente, gaguejou o porteiro, agarrando-se ao balcão como se precisasse de apoio físico para suportar a visão à sua frente. Seu rosto envelhecido empalideceu como se tivesse visto um fantasma. E, de certa forma, era exatamente o que ele acreditava estar vendo. Era estranho observar a reação das pessoas ao me verem. Um misto de choque, medo e confusão que se transformava em algo próximo do alívio, mas carregado de desconfiança, como se uma parte dela se alegrasse por eu estar vivo, enquanto outra parte suspeitasse que havia algo errado naquilo tudo. Afinal, as pessoas não voltam dos mortos, não na vida real. Eu sobrevivi, seu José. É uma longa história. Tiago está? O porteiro continuava me encarando, seus olhos correndo pelo meu rosto, meus braços, meu corpo, como se procurasse alguma evidência de que eu não era real. Sua mão trêmula fez o sinal da cruz, um gesto rápido e assustado. O senhor parece tão real, murmurou ele, mais para si mesmo do que para mim. Percebi que ele estava realmente abalado e me esforcei para parecer o mais normal possível, o mais vivo possível. Sou eu mesmo, seu José. Carne e osso. Estive em um hospital no interior todo esse tempo. Perdi a memória no acidente, não sabia quem era. Agora estou de volta. Seu José respirou fundo, tentando se recompor. Passou a mão pelo rosto úmido de suor.
ajustou seus óculos antigos e finalmente pareceu aceitar minha presença. Uma aceitação relutante, é verdade, mas melhor do que o terror inicial. Que coisa inacreditável, seu Marcos. A gente até foi ao seu velório. Sua esposa, coitada, desmaiou 2 vezes. Foi de cortar o coração. Engoli em seco ao pensar em Laura chorando sobre um caixão que todos acreditavam conter meus restos. Quão sinceras teriam sido aquelas lágrimas? Seu Tiago não mora mais aqui. Se mudou há uns 3 meses. Comprou uma casa no Jardim das Acácias, aquele condomínio novo. Um lugar bonito, sabe? Desses com segurança, piscina, quadra de tênis, uma beleza. O Jardim das Acácias era um condomínio de alto padrão, onde um imóvel custava facilmente 3 vezes o valor do meu apartamento. Como Tiago poderia ter comprado uma casa lá com o salário que ganhava? A menos que... O senhor sabe se ele mora sozinho? Perguntei, já sentindo um aperto no peito. O porteiro desviou o olhar antes de responder. Não, senhor. Ele mora com a esposa dele, Dona Laura. As palavras me atingiram como um soco. Laura e Tiago, juntos, em uma casa que certamente não poderiam comprar com suas economias, a não ser que tivessem usado o dinheiro do meu seguro de vida, uma apólice generosa que eu havia contratado anos antes, tendo Laura como única beneficiária. Dona Cida, que estava ao meu lado durante toda essa conversa, segurou meu braço com força. Marcos, respire. Vamos dar um passo de cada vez. Demos entrada em uma pensão simples no centro da cidade. Eu precisava de tempo para absorver aquela informação e planejar meus próximos movimentos. Naquela noite não consegui dormir. Ficava repassando em minha mente cada detalhe, cada gesto, cada palavra trocada entre Laura e Tiago que pudesse ter me dado alguma pista do que estava por vir. Existiam sinais que eu ignorei? Laura e eu nos conhecemos na faculdade. Não foi um romance arrebatador desde o início. Cresceu aos poucos, baseado em companheirismo e afinidades. Casamos logo após a formatura. Nos primeiros anos, éramos felizes, ou assim eu acreditava. Tínhamos planos, sonhos compartilhados. Com o tempo, nosso relacionamento esfriou um pouco, como acontece com tantos casais. Discutíamos com mais frequência, principalmente sobre dinheiro e a decisão adiada de ter filhos. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que ela pudesse estar apaixonada pelo meu melhor amigo. Tiago entrou em nossas vidas no 2º ano da faculdade. Extrovertido, sempre com uma piada na ponta da língua, ele era o oposto do meu temperamento mais reservado. Alto, atlético, com aquele tipo de carisma natural que atrai as pessoas sem esforço. Lembro-me claramente do dia em que o conheci. Eu estava na biblioteca, lutando com um problema particularmente difícil de cálculo, quando ele sentou-se à minha frente com um sorriso confiante. Acho que você está complicando demais, disse, apontando para minha folha repleta de equações. Em 10 minutos ele havia me mostrado uma abordagem muito mais simples. Foi o início de uma amizade que durou anos. Nos tornamos uma dupla improvável, mas inseparável. Eu e o metódico, o planejador, o cauteloso. Ele, o impulsivo, o criativo, o aventureiro. Complementávamo-nos de maneiras que pareciam predestinadas. Durante a faculdade, vivemos juntos algumas das experiências mais marcantes de nossas vidas. A primeira viagem internacional para o Chile, onde passamos uma semana acampando nos Andes. O estágio em São Paulo, onde dividimos um minúsculo apartamento e sobrevivemos basicamente de macarrão instantâneo. A formatura, onde ele fez um discurso emocionante que arrancou lágrimas até dos professores mais durões. Foi Tiago quem me apresentou à empresa onde trabalhávamos. Ele havia sido contratado primeiro e, impressionado com meu desempenho na faculdade, recomendou-me ao departamento financeiro. Vocês precisam desse cara, ele disse ao diretor. Ele transforma números caóticos em sinfonias organizadas. Seu entusiasmo foi tão contagiante que fui contratado no mesmo dia. E foi ele também quem sugeriu que eu fizesse aquela viagem fatídica para o interior. Você é melhor nisso do que eu, argumentou quando surgiu a necessidade de alguém ir auditar a filial. Além disso, minha mãe não está bem. Preciso ficar por perto. Como eu poderia negar um pedido desse tipo ao meu melhor amigo? Agora, todas essas memórias ganhavam novos contornos,
novas interpretações. Quantas vezes Laura tinha aguardado ansiosamente as visitas de Tiago? Quantos olhares haviam trocado quando eu não estava olhando? Por quanto tempo eles planejaram? O quê? Um acidente? Minha morte? Era absurdo demais para considerar, mas ao mesmo tempo, os fatos estavam ali, impossíveis de ignorar. Na manhã seguinte, com a ajuda de Dona Cida, procurei o escritório da seguradora onde eu tinha minha apólice. Precisava saber se o seguro havia sido pago, quanto e quando. Um funcionário atencioso, após verificar minha identidade através de antigas senhas e informações pessoais, confirmou: "Sim, senhor Vieira, sua apólice foi acionada 3 semanas após o acidente. O valor integral, R$ 500 mil, foi transferido para a conta da beneficiária, senhora Laura Vieira. R$ 500 mil, o suficiente para dar entrada em uma boa casa no Jardim das Acácias e ainda sobrar para mobiliar e viver confortavelmente por um bom tempo. O suficiente para começar uma nova vida, longe do marido acreditado morto. Meu próximo passo foi procurar a empresa onde trabalhei. O choque dos antigos colegas ao me verem foi ainda maior que o do porteiro. Abraços, lágrimas, perguntas que se atropelavam. Como você sobreviveu? Por que não entrou em contato? Como pode ter havido tal confusão? Expliquei da melhor forma que pude o que havia acontecido. A amnésia, o hospital no interior, a lenta recuperação, o processo burocrático para provar que estava vivo. Perguntei sobre Tiago. Ele pediu demissão cerca de 1 mês depois do seu... do que todos acreditavam ser o seu falecimento, explicou Marta, a secretária da diretoria. Disse que precisava de uma mudança de ares, que ficar aqui trazia lembranças demais. Todos entendemos, claro. Vocês eram tão próximos. Tão próximos que ele se sentiu à vontade para tomar meu lugar em todos os sentidos. Minha casa, minha esposa, meu dinheiro. E a Laura? Ela veio aqui depois do funeral? Sim, várias vezes, para resolver pendências da sua rescisão, receber seus direitos. Tiago sempre a acompanhava, dava muito apoio a ela. Todos achamos natural, ele sendo seu melhor amigo. Melhor amigo. As palavras soavam como uma piada agora. Nos dias seguintes, reuni informações, peça por peça. Descobri que Laura e Tiago se casaram 3 meses após minha suposta morte. Tempo mínimo exigido pela lei para viúvas se casarem novamente. A cerimônia foi discreta, apenas para familiares e amigos próximos, em respeito à memória recente, como explicaram. Descobri também que, além do seguro de vida, Laura havia vendido nosso apartamento e recebido minha rescisão contratual e outros benefícios. No total, ela embolsou quase R$ 700 mil com a minha morte. Uma pequena fortuna, que, combinada às economias de Tiago, permitiu o início glamouroso da nova vida do casal. Cada nova descoberta era como uma faca girando em meu peito. Não era apenas o dinheiro, nem mesmo o novo relacionamento deles. Era a rapidez, a frieza, a calculada eficiência com que haviam apagado minha existência e seguido em frente. Era como se minha vida inteira tivesse sido uma mentira. Uma semana após meu retorno, senti que estava pronto para o confronto. Dona Cida havia voltado para sua cidade depois de me ajudar com os primeiros passos, mas não sem antes me fazer prometer que não faria nada impulsivo. A verdade sempre vem à tona, Marcos, mas você precisa estar emocionalmente forte para encará-la. Não sei se estava emocionalmente forte, mas certamente estava determinado. Aluguei um carro e dirigi até o Jardim das Acácias na hora do almoço, quando sabia que haveria maior chance de encontrá-los em casa. O condomínio era exatamente como eu imaginava. Casas espaçosas em terrenos amplos, jardins bem cuidados, carros de luxo nas garagens. Parei em frente ao número 47, endereço que havia conseguido através de um antigo colega de trabalho. Era uma casa térrea, ampla, com um belo jardim frontal e uma varanda espaçosa. Estacionado na garagem estava o carro novo de Tiago, um SUV que ele certamente não poderia comprar com seu salário normal. Desci do carro, respirei fundo e caminhei até o portão. Toquei a campainha. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, a porta se abriu. Era Laura, minha esposa. Estava diferente,
cabelo mais curto, algumas mechas loiras que ela nunca teve antes. Usava um vestido casual de verão que eu nunca havia visto. Parecia feliz, descansada, até ver quem estava no portão. O choque em seu rosto foi algo que jamais esquecerei. Ela empalideceu instantaneamente, cambaleou para trás como se tivesse levado um tapa e levou as mãos à boca para sufocar um grito. Por um instante, pensei que ela fosse desmaiar. "Oi, Laura", disse eu, com uma calma que nem sabia que possuía. Surpresa em me ver vivo, ela não conseguiu responder. Ficou ali paralisada, olhando para mim como se eu fosse uma aparição sobrenatural. Finalmente, suas pernas cederam e ela se apoiou contra a parede. "Marcos", ela conseguiu dizer, a voz não mais que um sussurro. Como é possível? Posso entrar? Ou você prefere que tenhamos essa conversa aqui no portão, onde toda a vizinhança pode ver?" Sem dizer nada, ela deu um passo para o lado, permitindo minha entrada. Caminhei até a sala, ampla, bem decorada, com móveis que certamente eram novos. Nossa antiga residência poderia caber 2 vezes naquele espaço. "Tiago está?" perguntei, olhando ao redor. "Ele está trabalhando", respondeu Laura, ainda visivelmente em choque. "Marcos, eu não entendo. Como você está vivo? Nós te enterramos. Eu vi o corpo." "Não, Laura, você enterrou alguém, mas não era eu. Era outro passageiro do ônibus que estava com meus documentos. Eu sobrevivi, mas perdi a memória. Passei meses num hospital no interior como um desconhecido, até recuperar minhas lembranças e conseguir voltar." Ela se deixou cair no sofá, as pernas tremendo demais para sustentá-la. "Meu Deus, é um milagre. Você está vivo." "Um milagre?" perguntei com ironia. "É mesmo isso que você sente, Laura? Porque, sabe, tenho tido dificuldade em acreditar que você esteja realmente feliz com o meu retorno." Ela abaixou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Eram lágrimas de vergonha, de culpa, ou apenas de medo pelo que viria a seguir. "Marcos, você não entende. Eu sofri tanto. Todos nós sofremos. Foi um período terrível. Tão terrível que você se casou com meu melhor amigo 3 meses depois e comprou essa casa com o dinheiro do meu seguro?" Ela ergueu o olhar, ferida. "Não foi assim. Não é tão simples." "Então me explique, Laura. Explique como você superou a morte do seu marido tão rapidamente. Explique como você e Tiago decidiram ficar juntos, justamente quando eu estava supostamente morto. Explique como vocês dois estão vivendo uma vida de luxo que não poderiam bancar antes, com seus salários." "Você acha que nós planejamos isso?" ela perguntou horrorizada. "Que queríamos que você morresse? O que eu devo pensar, Laura? Você e Tiago juntos, vivendo com meu dinheiro, casados apenas 3 meses depois da minha suposta morte. Tiago, que por acaso foi quem planejou minha viagem, insistindo que eu fosse no lugar dele. Você, estranhamente carinhosa naquela manhã, se despedindo como se soubesse que algo ia acontecer. O que eu devo pensar?" O rosto de Laura passou do choque ao horror. A cor abandonou suas faces e seus olhos se arregalaram, como se eu tivesse acabado de propor algo monstruoso. Ela levou as mãos ao peito, num gesto protetor que me lembrou imediatamente o jeito como ela reagia às cenas de suspense nos filmes que assistíamos juntos. Aquele mesmo espasmo de surpresa, seguido de negação. "Não, Marcos, não é nada disso. Como pode pensar algo assim de nós?" Sua voz falhou na última palavra, quebrando-se em uma nota aguda que poderia ser interpretada tanto como indignação genuína quanto como medo de ter sido descoberta. Observei-a atentamente, buscando nos seus gestos, na sua postura, no seu olhar, algum sinal revelador. Aqueles anos de convivência deveriam me dar alguma vantagem, alguma capacidade de detectar suas mentiras. Mas a verdade é que nunca fui bom nisso. Laura sempre conseguiu me convencer do que quisesse, fosse sobre um presente surpresa de aniversário ou sobre trabalhar até tarde no escritório. Eu sempre acreditei nela sem questionar. Talvez esse tenha sido meu maior erro. "É tão difícil assim imaginar por quê?" respondi, sentindo a raiva borbulhar por dentro. Era uma sensação quase física, como lava subindo lentamente por minha garganta, aquecendo meu rosto,
tornando difícil manter a calma. Queria gritar, quebrar coisas, fazer com que eles sentissem uma fração da dor que eu estava sentindo, mas contive-me. A explosão não me traria respostas. Laura levantou-se, passou as mãos pelo rosto para secar as lágrimas e caminhou até uma mesinha no canto da sala. Pegou um copo e serviu-se de água com mãos trêmulas. Depois de beber um gole, virou-se para mim. Sim, eu e Tiago estamos juntos agora. Sim, usamos o dinheiro do seguro para comprar esta casa. Mas não foi como você está pensando. Então como foi, Laura? Por favor, me ilumine. Ela respirou fundo antes de falar, como se organizasse seus pensamentos. Eu e Tiago, nós nunca tivemos nada enquanto você estava vivo. Nunca traí você, Marcos. Nunca. Mas havia sentimentos. Ela hesitou, e aquela hesitação foi resposta suficiente. Por quanto tempo, Laura? Há quanto tempo você estava apaixonada pelo meu melhor amigo? Não sei dizer exatamente. Aconteceu aos poucos, mas nunca agimos com base nisso, eu juro. Respeitávamos você, nosso casamento. Que tocante, respondi com sarcasmo. E depois que eu morri, quanto tempo levou para que o respeito se transformasse em outra coisa? Laura sentou-se novamente, agora em uma poltrona de frente para mim. Tiago foi quem mais me apoiou depois do acidente. Ele estava destruído também, Marcos. Vocês eram como irmãos. Ele se culpava pelo que aconteceu. Se culpava? Por quê? Porque ele deveria ter feito aquela viagem, não você. A auditoria era a responsabilidade dele, mas ele estava com um problema familiar e pediu que você fosse em seu lugar. Isso era verdade. Tiago havia me pedido para substituí-lo porque sua mãe estava doente e ele precisava cuidar dela. Ao menos foi o que me disse na época. Ele ficou ao meu lado em todos os momentos, no reconhecimento do corpo, que foi feito apenas por fotos devido ao estado, no funeral, nas semanas que se seguiram. Eu não conseguia comer, dormir, funcionar. Foi Tiago quem me ajudou com toda a papelada, com o seguro, com tudo. Que amigo prestativo, comentei. Não seja injusto. Ele sofreu tanto quanto eu. Nós dois estávamos devastados, e no meio daquele luto compartilhado, acabamos nos aproximando. Não planejamos isso, Marcos, aconteceu. 3 meses, Laura, 3 malditos meses foi o tempo que você levou para superar a minha morte e se casar com outro homem. Isso não acontece simplesmente. Você não entende. Ela se levantou novamente agitada. Não foi uma decisão fácil ou rápida. Passamos por um inferno de culpa. Mas também sentimos que a vida é curta demais. Seu acidente nos ensinou isso. Por que esperar quando não sabemos o que pode acontecer amanhã? Eu ri um riso seco e sem humor. Muito conveniente esse aprendizado. E o dinheiro do seguro também foi um aprendizado sobre como a vida é curta. O dinheiro estava lá, Marcos. O que queria que eu fizesse? Que o devolvesse, que o queimasse? Você estava morto, eu era sua beneficiária legal. E ninguém achou estranho que você e Tiago se casassem tão rapidamente e comprassem uma casa tão cara logo em seguida? Laura mordeu o lábio inferior, um gesto que sempre fazia quando estava prestes a admitir algo constrangedor. Lembro-me de quando ela quebrou acidentalmente meu troféu de xadrez da faculdade. Fez exatamente o mesmo gesto antes de confessar. Claro que houve comentários, admitiu finalmente. Não pense que foi fácil. Sua mãe parou de falar comigo quando soube. Disse que eu tinha traído sua memória, que não tinha respeitado seu luto. Sua voz tremeu ligeiramente. Alguns de nossos amigos também se afastaram. Caroline, lembra dela? Sua amiga da faculdade de economia? Ela me encontrou no supermercado um dia e fingiu que não me viu. Quando não pôde mais evitar, disse apenas: Marcos merecia coisa melhor. Isso me surpreendeu. Caroline sempre foi comedida, diplomática. Se até ela havia se manifestado assim, a reação devia ter sido realmente forte. Os colegas da empresa foram os piores, continuou Laura, agora parecendo aliviada por poder desabafar. Havia olhares nos corredores, conversas que paravam quando entrávamos na sala. Uma vez ouvi claramente alguém dizer a viúva alegre e seu novo troféu quando passamos pela copa. Foi difícil. Mas vocês seguiram em frente mesmo assim, observei, nem tentando esconder o tom acusatório. Laura suspirou profundamente. A maioria das pessoas entendeu que estávamos buscando conforto um no outro após uma tragédia.
Os que realmente nos conheciam sabiam o quanto estávamos sofrendo, como nos apoiamos mutuamente. E quanto à casa, todos sabiam do seguro. Não escondemos nada de ninguém. Foi tudo às claras, Marcos. Juridicamente correto. Moralmente, bem, isso cada um julgou à sua maneira. Naquele momento, ouvimos o barulho de um carro estacionando. Laura olhou em direção à janela, depois para mim, o pânico estampado em seu rosto. É Tiago, ela disse. Ele voltou para o almoço. Poucos segundos depois, a porta se abriu e ele entrou sorrindo, com uma sacola de papel nas mãos. Amor, trouxe aquele vinho que você... As palavras morreram em sua boca quando me viu. A sacola escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque surdo. A garrafa lá dentro não quebrou, mas rolou para fora, parando aos meus pés. Marcos, ele sussurrou como se não acreditasse no que via. Olá, Tiago. Surpreso em me ver? Seu rosto passou por uma rápida sucessão de emoções. Choque, descrença, medo e, finalmente, uma espécie de resignação. Diferente de Laura, ele não perguntou como era possível. Ele simplesmente entendeu que eu havia sobrevivido e que agora estava ali para um acerto de contas. Meu Deus, é realmente você. Ele deu alguns passos hesitantes em minha direção, como se quisesse me abraçar. Mas parou ao ver minha expressão. Como você... Sobrevivi? Não graças a vocês, certamente. Marcos, não é o que você está pensando. Laura intercedeu rapidamente. E o que eu estou pensando, Laura? Perguntei sem tirar os olhos de Tiago. Que nós tivemos algo a ver com o acidente, que planejamos tudo isso. Tiago olhou para Laura, depois para mim. Você acha que nós tentamos te matar? A ideia passou pela minha cabeça, sim. O timing foi perfeito demais, não acha? Eu morro, você consola minha viúva, vocês se casam assim que legalmente possível, compram uma casa com meu dinheiro. Um plano perfeito se eu realmente tivesse morrido. Tiago caminhou lentamente até o sofá e se sentou, parecendo subitamente exausto. Eu entendo por que você pensaria isso. Na sua posição, eu provavelmente pensaria o mesmo. Mas não é verdade, Marcos. Nunca desejamos sua morte. Jamais planejamos isso. Mas vocês certamente aproveitaram bem a oportunidade quando ela surgiu. O que queria que fizéssemos? Explodiu Tiago. Que passássemos o resto da vida chorando por você. Que nunca mais fôssemos felizes por respeito à sua memória. Não. Eu esperava que levasse mais de 3 meses para vocês superarem a minha morte. Esperava que meu melhor amigo respeitasse pelo menos 1 ano antes de se casar com a minha viúva. Esperava lealdade. Lealdade? Tiago deu uma risada amarga. Você quer falar de lealdade, Marcos? Então vamos falar sobre aquela vez em Búzios, há 2 anos, quando você passou o fim de semana com Camila enquanto Laura estava cuidando da mãe doente. Senti o sangue gelar em minhas veias. Como ele sabia sobre Camila? Sobre o que ele está falando, Marcos? Perguntou Laura, os olhos subitamente atentos. Ele sabe do que estou falando, continuou Tiago. Aquela viagem de trabalho, que na verdade foi um fim de semana romântico com sua colega de departamento. Você acha que ninguém notou os olhares entre vocês no escritório? Os almoços prolongados? Eu vi, Marcos, vi tudo, mas fiquei quieto, porque você era meu amigo e achei que era algo passageiro, que você logo cairia em si. Laura me encarava agora, a mágoa e a compreensão finalmente alcançando seus olhos. Então foi por isso que você ficou tão distante depois daquela viagem? Por isso que nosso casamento esfriou tanto no último ano? Você estava me traindo? Foi uma única vez, respondi, a voz fraca. Um erro que me arrependi imediatamente. Nunca mais aconteceu depois daquele fim de semana. Mas aconteceu, disse Tiago. E você sabe o que mais aconteceu, Marcos? Laura descobriu. Não por mim. Nunca contei a ela. Ela viu mensagens no seu celular meses depois. Mensagens de Camila lembrando daquele fim de semana, dizendo que sentia sua falta. Olhei para Laura, que agora chorava silenciosamente. Por que você nunca me confrontou? Perguntei a ela. Porque eu te amava, respondeu simplesmente. E tinha medo do que aconteceria se trouxesse aquilo à tona. Medo de que nosso casamento acabasse. Então, engoli a dor e tentei seguir em frente, esperando que você também tivesse deixado aquilo para trás.
O silêncio que se seguiu foi denso, carregado com o peso de todas as mentiras e verdades agora expostas. Quando você morreu, continuou Laura após algum tempo, uma parte de mim morreu também. A parte que ainda te amava, apesar de tudo. E outra parte se sentiu aliviada por não ter que viver mais com aquela dúvida constante, com aquela ferida aberta. É horrível dizer isso, eu sei, mas é a verdade. E Tiago estava lá para te confortar, completei. Sim, ele estava lá, como esteve tantas outras vezes quando você não estava. Eu admirava Marcos, disse Tiago, a voz mais calma agora. Sempre admirei. Por isso, mesmo sabendo o que sabia, nunca tentei interferir no seu casamento. Nunca fiz nada que comprometesse sua relação, mesmo tendo sentimentos por Laura. Sentimentos que você não hesitou em expressar assim que me acreditou morto. Não foi assim. Passamos semanas, meses destruídos pela sua perda. Foi no meio daquela dor compartilhada que nos aproximamos. Se você acha que foi fácil ou rápido, está enganado. Olhei ao redor, para aquela casa que simbolizava a nova vida que eles haviam construído sobre as cinzas da minha suposta morte. Uma parte de mim queria acreditar neles, que tudo não passou de uma tragédia inesperada, seguida de uma proximidade natural entre duas pessoas que sofriam a mesma perda. Outra parte mais cínica ainda suspeitava que havia mais naquela história do que eles estavam dispostos a admitir. E agora? Perguntei finalmente. O que fazemos agora que o marido morto voltou? Laura e Tiago trocaram olhares, claramente pegos de surpresa pela pergunta. Eles não haviam tido tempo de discutir, de planejar uma resposta coordenada. Você ainda é meu marido legalmente, disse Laura hesitante. Nosso casamento foi anulado apenas pela sua morte presumida. Com você vivo. Nossa união não tem validade, completou Tiago, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo. E o dinheiro do seguro? E esta casa? O seguro foi pago legalmente, respondeu Tiago. Você estava legalmente morto quando o valor foi liberado. Quanto à casa, bem, está no nosso nome agora. Em ambos os nomes. Mas eu posso contestar tudo isso, disse, avaliando suas reações. Posso exigir a devolução do seguro, entrar com processos, transformar suas vidas num inferno. Laura empalideceu. Tiago endureceu o olhar. É isso que você quer, Marcos? Vingança? A pergunta me pegou de surpresa. Era isso que eu queria? Destruir a felicidade deles como forma de compensar meu sofrimento? Exigir de volta um dinheiro que, tecnicamente, era meu por direito, mas cuja devolução os deixaria sem teto? O que eu realmente buscava ali? Eu quero a verdade, respondi finalmente. Quero saber se vocês tiveram qualquer coisa a ver com aquele acidente. Não, respondeu Tiago, olhando diretamente em meus olhos. Pelo que há de mais sagrado, Marcos, nunca desejamos sua morte. Nunca planejamos nada disso. E eu deveria acreditar em você? No homem que está morando na casa comprada com meu dinheiro e dormindo com minha esposa? Ex-esposa, corrigiu Laura suavemente. Legalmente eu era sua viúva quando me casei com Tiago. Não traí você, Marcos. Não? E aqueles sentimentos que você admitiu ter por ele enquanto estávamos casados, isso não é uma forma de traição? Se formos por esse caminho, ela respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Então, você me traiu primeiro e de forma muito mais concreta. Touché, ela tinha razão, é claro. Meu caso com Camila, por mais breve que tivesse sido, era indefensável. E o fato de que Laura sabia, e mesmo assim escolheu permanecer no casamento, dizia muito sobre seu caráter, mais do que eu estava disposto a admitir naquele momento. O que você quer, Marcos? Perguntou Tiago, depois de um longo silêncio. O que podemos fazer para resolver isso? Quer que vendamos a casa e dividamos o dinheiro? Quer que eu consiga um emprego para você na empresa? Diga o que precisamos fazer para você seguir em frente e nos deixar seguir também. A súplica implícita em sua voz me irritou. Eles tinham roubado minha vida. Não literalmente, talvez, mas haviam se apropriado de tudo o que era meu assim que tiveram chance. E agora queriam que eu simplesmente aceitasse algumas migalhas e seguisse em frente. Não é tão simples assim, respondi, levantando-me e caminhando pela sala,
observando os detalhes daquela casa que poderia ter sido minha. Fotos de Laura e Tiago em molduras elegantes, móveis escolhidos por eles, pequenos objetos que contavam a história de uma vida em conjunto que havia começado sobre as cinzas da minha existência. "O que você quer então?" insistiu Tiago. Parei diante da janela que dava para o jardim. Um jardim bem cuidado com um pequeno deck de madeira e uma churrasqueira. O quintal perfeito para uma família. "Laura está grávida?" perguntei subitamente, virando-me para encará-los. Os dois trocaram olhares rápidos, confirmando minha suspeita, antes mesmo que pudessem responder. "Sim", admitiu Laura finalmente. "Estou de 4 meses." A notícia me atingiu com mais força do que esperava. Laura e eu havíamos adiado a decisão de ter filhos por anos, sempre encontrando desculpas. Não era o momento financeiro certo. Queríamos estabilidade. Precisávamos de um apartamento maior primeiro. Aparentemente, com Tiago, todas essas preocupações haviam evaporado. "Parabéns", falei, sem conseguir esconder completamente a amargura na voz. "Parece que tudo deu certo para vocês no final." "Marcos", Laura se aproximou cautelosamente. "Sei que isso é difícil. É injusto com você. Terrível mesmo. Mas já se passaram quase 6 meses desde o acidente. Nós acreditávamos que você estava morto. Choramos por você. E então, lentamente, começamos a reconstruir nossas vidas. E agora eu voltei para atrapalhar essa reconstrução perfeita." "Não foi isso que eu disse", ela protestou. "Mas é o que estão pensando", respondi. "Vocês querem saber o que podem me oferecer para que eu desapareça novamente e deixe vocês em paz com sua nova vida, sua casa bonita e seu futuro bebê." Tiago levantou-se também. "O que você faria no nosso lugar, Marcos? Honestamente, se a situação fosse inversa?" A pergunta me pegou de surpresa. O que eu faria se estivesse na posição deles? Se eu estivesse começando uma nova vida com alguém, esperando um filho, e de repente um fantasma do passado retornasse para perturbar tudo? "Não sei", admiti finalmente. "Provavelmente nada muito diferente do que vocês estão fazendo." Um silêncio pesado caiu sobre nós três. Lá fora, o sol do meio-dia iluminava o jardim, indiferente ao drama que se desenrolava dentro da casa. "Tem algo que não estou entendendo", falei após alguns momentos. "Se vocês não tiveram nada a ver com o acidente, como meus documentos foram parar com outro passageiro? Como minha mochila, com todas as minhas identificações, acabou com outra pessoa a ponto de confundirem os corpos?" Tiago e Laura se entreolharam novamente. Havia algo ali, uma comunicação silenciosa que me deixou alerta. "Marcos", começou Tiago cautelosamente. "O acidente foi horrível. O ônibus capotou várias vezes. Os policiais que fizeram o resgate disseram que foi um dos piores que já viram. Objetos pessoais, malas, tudo foi lançado por toda parte. Seu corpo, ou melhor, o corpo que acreditavam ser seu, estava irreconhecível. A identificação foi feita pelos documentos encontrados perto do corpo e pelos objetos pessoais", completou Laura. "Seu relógio, sua aliança, sua carteira, seu celular, tudo foi encontrado junto a um corpo que correspondia à sua descrição física. E ninguém achou estranho que eu estivesse sem impressões digitais no sistema para confirmar a identidade." "Na verdade", explicou Tiago, "suas impressões estavam no sistema por causa do seu trabalho com auditorias bancárias. Mas o corpo estava em tal estado que não foi possível usar digitais para identificação. Algo na explicação me incomodava. Era plausível, sim. Acidentes graves podem causar confusões assim. Mas havia um detalhe que não fazia sentido. Minha aliança e meu relógio", repeti lentamente. "Você disse que foram encontrados com o corpo?" "Sim", confirmou Laura. "Eles me entregaram seus pertences depois, numa caixinha. Sua aliança estava lá." Ergui minha mão esquerda, mostrando o anel dourado que ainda usava. "Esta aliança?" Laura empalideceu, olhando fixamente para minha mão. A aliança que eu usava era a mesma de sempre, aquela que ela havia colocado em meu dedo no dia do nosso casamento. Isso não faz sentido", ela murmurou. "A polícia me entregou uma aliança. Estava com outras coisas suas." "Talvez fosse uma aliança parecida", sugeriu Tiago rapidamente. "Ou talvez você tenha comprado uma nova depois que recuperou a memória."
Não, Tiago. Esta é minha aliança original, nunca a tirei, nem mesmo no hospital. A enfermeira comentou sobre isso. Disse que eu devia amar muito minha esposa para me recusar a tirar a aliança mesmo durante os procedimentos médicos. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Havia um peso novo, uma tensão palpável. Laura e Tiago pareciam presos em seus próprios pensamentos, calculando implicações, buscando explicações. Isso só pode significar uma coisa, continuei. A aliança que foi entregue a você, Laura, não era a minha, era de outro homem. O que levanta a questão: como meus outros pertences, carteira, celular, documentos, foram parar com esse homem enquanto minha aliança permaneceu comigo? Talvez algum socorrista tenha confundido as coisas durante o resgate, sugeriu Tiago, mas sua voz não carregava mais a mesma convicção. Ou talvez, disse eu, sentindo uma clareza súbita, alguém tenha deliberadamente colocado meus pertences junto a outro corpo para garantir que eu fosse identificado como morto. Laura deixou-se cair no sofá, o rosto pálido como papel. Está sugerindo que alguém sabotou o ônibus e depois plantou seus documentos em outra vítima? Isso é loucura, Marcos. Não necessariamente sabotagem, respondi. O acidente pode ter sido real, mas alguém pode ter aproveitado a oportunidade para garantir que eu fosse dado como morto. E quem faria isso? Perguntou Tiago com a voz tensa. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Encarei os dois. Quem se beneficiaria com a minha morte? Quem teria acesso ao local do acidente antes que os corpos fossem oficialmente identificados? Tiago deu um passo à frente, as mãos fechadas em punho. Está nos acusando diretamente agora? Acha que um de nós estava no local do acidente, mexendo nos corpos? Não, respondi calmamente. Sei que vocês dois estavam aqui na cidade quando tudo aconteceu. Laura estava em casa, você estava no trabalho. Ambos têm álibis sólidos. Então o que está insinuando? Que talvez vocês não tenham agido diretamente. Talvez tenham contratado alguém. Alguém que pudesse estar lá rapidamente, alguém com acesso, alguém que poderia manipular evidências sem levantar suspeitas. Isso é absurdo, protestou Laura. Por que faríamos algo assim? Pelo mesmo motivo que se casaram tão rapidamente depois da minha morte. Pelo mesmo motivo que compraram esta casa com o dinheiro do meu seguro. Vocês queriam ficar juntos, mas eu estava no caminho. Você está delirando, disse Tiago, a voz trêmula agora. Está inventando teorias da conspiração porque não consegue aceitar que seguimos em frente depois de acreditarmos que você estava morto. Caminhei até minha bolsa, que havia deixado perto da porta, e tirei um envelope. Talvez eu esteja. Ou talvez tenha descoberto algo interessante nos últimos dias. Abri o envelope e espalhei algumas fotos sobre a mesa de centro. Eram imagens de câmeras de segurança da rodoviária, de onde o ônibus havia partido no dia do acidente. Reconhece esta pessoa? Perguntei, apontando para uma das fotos. Tiago se aproximou relutantemente, olhou para a imagem e franziu o senho. É Ricardo. Ricardo Mendes. Ele trabalhava no departamento de segurança da empresa. O que tem ele? Ricardo estava na rodoviária naquele dia. Não embarcou no ônibus, mas esteve lá pouco antes da partida. E sabe o que é mais interessante? Ele pediu demissão uma semana depois do acidente e sumiu. Ninguém sabe para onde foi. E daí? Perguntou Tiago. Mas o leve tremor em sua voz o traía. Ricardo pode ter estado lá por coincidência. Talvez tenha pedido demissão por causa do choque de perder tantos colegas no acidente. Talvez, concordei. Ou talvez ele tenha recebido uma boa quantia para desaparecer depois de cumprir uma tarefa específica. Que tarefa? Perguntou Laura, quase num sussurro. Colocar algo na minha bebida ou comida antes da viagem. Algo que me deixaria desacordado ou desorientado durante o trajeto. Sem estar totalmente alerta, eu teria menos chances de sobreviver a qualquer acidente. E depois, se o plano principal falhasse, ele estaria posicionado para chegar rapidamente ao local do acidente e garantir que eu fosse identificado entre os mortos. Você não tem provas de nada disso, disse Tiago, mas sua voz havia perdido a força. Não tenho. Ainda. Mas estou perto.
Encontrei mais 2 testemunhas que viram Ricardo próximo ao local do acidente horas depois, antes mesmo que as equipes oficiais de resgate chegassem. E adivinha só, ele se identificou como membro da equipe de segurança da empresa, dizendo que estava ajudando nas buscas por sobreviventes. Laura levantou-se subitamente e correu para o banheiro. Pudemos ouvir o som de vômito. Quando retornou, minutos depois, seu rosto estava lavado de lágrimas. Tiago, ela disse a voz quebrada, diga a verdade, por favor. Ele olhou para ela como se tivesse sido esbofeteado. Laura, não faça isso. Eu preciso saber. Nosso filho precisa saber que tipo de pai tem. Ela colocou as mãos sobre a barreira, ainda pouco visível sob o vestido. Você teve algo a ver com isso? O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já experimentei. Tiago parecia preso entre 2 abismos, calculando qual queda seria menos dolorosa. Não era para ninguém se machucar de verdade, ele finalmente disse, a voz quase inaudível. Laura soltou um grito sufocado e se afastou dele como se fosse uma cobra venenosa. Eu, surpreendentemente, senti mais alívio que raiva. Finalmente, a verdade. O plano era simples, continuou Tiago, caindo pesadamente numa cadeira. Ricardo colocaria um sedativo leve na sua bebida antes da viagem, apenas o suficiente para você adormecer durante o trajeto. Quando o ônibus parasse para um descanso, a cerca de 100 quilômetros daqui, ele estaria esperando em um carro. Entraria no ônibus como se fosse um passageiro que embarcava ali, pegaria seus documentos e pertences enquanto você dormisse, e desembarcaria na próxima parada. E depois? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Depois, alguns dias mais tarde, denunciaríamos seu desaparecimento. Você acordaria sem documentos, possivelmente confuso pelo efeito do sedativo. Levaria tempo até que conseguisse provar sua identidade e voltar. Tempo suficiente para vocês 2 ficarem juntos sem complicações, completei. Sem divórcio, sem divisão de bens, sem confrontos. Sim, admitiu Tiago. Mas o acidente não estava nos planos, Marcos. Foi terrível, uma tragédia horrível. Quando soubemos, ficamos devastados, verdadeiramente devastados. E Ricardo? Ele estava seguindo o ônibus, esperando o momento da primeira parada. Viu o acidente acontecer. Em pânico me ligou. Eu disse para ele manter o plano, pegar seus documentos e colocá-los junto a alguém que tivesse morrido. Garantir que você fosse dado como morto. Enquanto o verdadeiro eu podia estar morrendo sem atendimento adequado? Não. Ele verificou. Disse que você estava vivo, mas inconsciente, que havia ambulâncias a caminho, que você receberia socorro. Laura, que havia escutado tudo em silêncio horrorizado, finalmente falou. E você nunca me contou. Me deixou acreditar que Marcos tinha morrido naquele acidente, sabendo que poderia estar vivo em algum lugar. Eu não sabia como contar, Laura. Como explicar o que tínhamos feito? E depois, quando semanas se passaram e não houve notícias, comecei a acreditar que Marcos realmente havia morrido, apesar do que Ricardo disse. Ou você escolheu acreditar nisso porque era mais conveniente? Acusei. Tiago não respondeu, mas seu silêncio era resposta suficiente. Onde está Ricardo agora? Se perguntei. Não sei. Dei a ele dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, longe daqui. Nunca mais tive contato. Laura se aproximou de Tiago, o rosto uma máscara de dor e traição. Como você pôde? Como pôde fazer isso conosco? Comigo? Com Marcos? Eu te amava, ele respondeu simplesmente. Amava tanto que não conseguia suportar vê-la infeliz naquele casamento. Depois que você descobriu sobre Camila, você chorava quase todas as noites, sabia? Me ligava destruída, dizendo que não aguentava mais viver numa mentira. Laura olhou para mim, depois novamente para Tiago. Então isso justifica tentar apagar Marcos da nossa vida? Fazer com que ele desaparecesse como se nunca tivesse existido? Não, respondeu ele derrotado. Nada justifica. Eu só queria que fôssemos felizes. E conseguiu tudo o que queria, falei. A garota, a casa, o bebê a caminho. O plano perfeito. Não é perfeito, nunca foi.
Vivi todos esses meses com medo, com culpa. Cada vez que Laura mencionava o acidente, cada vez que visitávamos seu túmulo, era como uma faca no meu peito. Túmulo? Perguntei, surpreso. Vocês realmente enterraram alguém achando que era eu? Sim, respondeu Laura. Um enterro pequeno, apenas família e amigos próximos. Sua mãe veio de Belo Horizonte. Minha mãe. Em meio a todo esse pesadelo, eu havia esquecido completamente dela. Ela acreditava que seu único filho estava morto há quase 6 meses. Preciso ligar para ela, disse, mais para mim mesmo que para eles. Ela vai ficar tão feliz, murmurou Laura. Ela ficou devastada, Marcos. Nunca vi alguém sofrer tanto. Um novo silêncio se instalou entre nós. O peso das revelações, a magnitude da traição, o futuro incerto, tudo pairava no ar como uma nuvem tóxica. O que acontece agora? Perguntou finalmente Tiago, a voz quebrada. Olhei para ele, para Laura, para a casa que haviam construído sobre uma base de mentiras e traição. O que eu realmente queria? Vingança? Justiça? Ou apenas seguir em frente, deixando esse capítulo horrível para trás? Vou chamar a polícia, disse finalmente, sacando meu celular do bolso. Tiago empalideceu. Marcos, por favor, pense bem. Um escândalo não vai beneficiar ninguém. Beneficiar? Você orquestrou um plano para me fazer desaparecer, manipulou evidências de um acidente fatal e agora está me pedindo para pensar em quem vai se beneficiar. Laura se interpôs entre nós, uma mão protetoramente sobre a barriga. Pense no bebê, Marcos, por favor. Essa criança não tem culpa de nada. Olhei para ela, para aquela mulher que um dia amei tanto. Em seu rosto via medo, arrependimento, mas também uma determinação feroz de proteger seu filho. Ela tinha razão. A criança não tinha culpa. E que tipo de vida teria com o pai na cadeia? Abaixei o telefone lentamente. Não farei isso pela criança. Não por vocês. Tiago soltou um suspiro audível. Obrigado, Marcos. Eu sei que não mereço. Não agradeça ainda, interrompi. Não vou chamar a polícia agora, mas tenho minhas condições. Qualquer coisa, ele respondeu rapidamente. Primeiro, quero metade do valor do seguro, 250 mil. Preciso reconstruir minha vida do zero. Laura assentiu. É justo. Segundo, quero que você confesse tudo. Por escrito. Vou guardar essa confissão com meu advogado. Se algum dia eu suspeitar que você está tramando algo contra mim novamente, o documento vai direto para a polícia. Tiago engoliu em seco, mas concordou. Farei isso hoje mesmo. Terceiro, vocês vão me ajudar a resolver toda a burocracia necessária para me trazer oficialmente de volta à vida. Certidões, documentos, registros bancários, tudo. Claro, disse Laura. Faremos o que for preciso. Olhei ao redor uma última vez para aquela casa que simbolizava tudo o que havia perdido e tudo o que eles haviam conquistado às minhas custas. E por último, quero que vocês desapareçam da minha vida. Completamente. Mudem-se desta cidade assim que possível. Não quero correr o risco de esbarrar com vocês na rua, no supermercado, em lugar nenhum. Eles se entreolharam, avaliando o peso daquela exigência final. Podemos nos mudar para o litoral, sugeriu Laura após alguns momentos. Sempre quisemos viver perto da praia. Podemos vender esta casa, dividir o valor com você. Não quero a casa, apenas o dinheiro do seguro. Tiago assentiu lentamente. Está certo. Faremos como você pede. Bem, parece que estamos de acordo então. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Meu advogado entrará em contato para formalizar tudo. Esperarei a transferência e a carta de confissão até o final da semana. Antes de sair, voltei-me uma última vez para eles. Laura chorava silenciosamente, as mãos ainda sobre a barriga. Tiago estava pálido, destruído pela culpa e pelo medo. Eram patéticos em sua derrocada, mas ainda assim não consegui sentir o prazer da vingança que esperava. Uma última coisa, disse. Aquele bebê, ele merece pais melhores do que vocês. Espero sinceramente que aprendam com tudo isso antes que ele nasça. E saí sem olhar para trás. No táxi, a caminho do hotel onde estava hospedado, senti um estranho alívio. A verdade, por mais horrível que fosse, libertava. Pelo menos agora eu sabia. Não havia sido apenas um terrível acidente do destino,
mas também uma deliberada traição daqueles em quem mais confiava. Meu celular tocou. Era a Dona Cida, preocupada por não ter notícias minhas. Está tudo bem, respondi. Encontrei as respostas que procurava. E agora, Marcos, o que você vai fazer? Era a pergunta de 1 milhão. O que fazer quando se descobre que sua vida inteira foi uma mentira? Quando as pessoas que você mais amava conspiraram para apagá-lo da existência? Vou recomeçar, Dona Cida. Em outro lugar, com outras pessoas. Uma nova vida. Tem certeza? Não quer processá-los? Fazer justiça? Pensei por um momento no rosto de Laura, na criança que crescia em seu ventre, em Tiago destruído pela culpa. A justiça tem muitas formas, respondi finalmente. Eles terão que viver com o que fizeram pelo resto de suas vidas. Estarão sempre olhando por cima do ombro, sempre temendo que a verdade venha à tona. Essa é punição suficiente. E você? Como vai seguir em frente depois de tudo isso? Era uma boa pergunta. Eu havia perdido tudo. Minha esposa, meu melhor amigo, minha casa, meu emprego, até mesmo minha identidade por um tempo. Mas, paradoxalmente, havia ganho algo também. Uma clareza que nunca antes possuí. Vou usar o dinheiro do seguro para recomeçar em outra cidade. Talvez abrir meu próprio negócio, algo que sempre quis fazer. E, principalmente, vou escolher melhor em quem confiar daqui para frente. Vai para onde? Ainda não decidi. Longe daqui, com certeza. Talvez o Nordeste ou o Sul. Algum lugar onde ninguém me conheça, onde eu possa ser apenas Marcos, sem todo o peso dessa história. 2 semanas depois, com o dinheiro do seguro na conta e todos os documentos em ordem restabelecendo minha existência legal, eu embarcava em um avião com destino a Florianópolis. Na minha bagagem, além de algumas roupas e objetos pessoais, levava a carta de confissão de Tiago, um seguro contra qualquer arrependimento futuro dele e uma lição duramente aprendida sobre confiança e traição. No bolso, apenas uma passagem de ida. Não haveria retorno para aquela vida, para aquelas pessoas. Apenas o futuro pela frente, incerto, mas repleto de possibilidades. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela para a cidade que estava deixando para trás. Ali enterrei não apenas minhas memórias, mas também o homem que fui. O ingênuo que confiava cegamente, que acreditava na lealdade inquestionável daqueles que amava. Dizem que não se pode morrer 2 vezes. Eu discordo. Morri quando aquele ônibus capotou na estrada. Morri novamente quando descobri a traição de Laura e Tiago. Mas cada morte trouxe consigo um renascimento. E agora, voando rumo ao desconhecido, eu estava finalmente pronto para minha terceira vida. Uma construída não sobre ilusões, mas sobre a dura e clara realidade. Quem sabe esta seja a que realmente vale a pena viver. Em Florianópolis comecei do zero. Aluguei um pequeno apartamento de frente para o mar. Mergulhei de cabeça em um novo negócio de consultoria financeira para pequenas empresas. E aos poucos, muito aos poucos, fui reconstruindo minha capacidade de confiar nas pessoas. 1 ano depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma foto de um bebê. Um menino de olhos escuros e expressão séria. E um breve bilhete escrito à mão. Seu nome é Gabriel. Ele nunca saberá o que aconteceu, mas nós nunca esqueceremos. Espero que tenha encontrado paz, assim como tentamos encontrar a nossa. Laura. Olhei longamente para a foto daquela criança inocente, nascida de mentiras e traição, mas ainda assim, pura em sua existência. Desejei sinceramente que Gabriel crescesse feliz, que nunca descobrisse a sombra que pairava sobre sua origem. E percebi, com certa surpresa, que não sentia mais raiva, apenas uma melancolia distante, como quem lembra de um filme triste assistido há muito tempo. Naquele mesmo dia, caminhando pela praia ao entardecer, conheci Ana, uma professora de literatura que passeava com seu cachorro. Conversamos sobre livros, sobre o mar, sobre a vida. Não mencionei meu passado, nem ela insistiu em conhecê-lo. Ali, naquele momento simples, percebi que estava finalmente pronto para deixar os fantasmas para trás. Morrer 2 vezes me ensinou a realmente viver. E esta terceira vida, construída sobre as ruínas das anteriores, prometia ser a mais verdadeira de todas.
Se você gostou, deixe o like no vídeo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos novos. Comente aqui embaixo o que achou. Muito obrigado por assistir.